Glória a Deus. Fique em pé, abra a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos para o nosso terceiro dia de campanha. Ezequiel 47. Não vou pregar nesse texto, mas quero ministrar uma parte para nós entrarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Fala para o teu irmão, as águas vão subir. Amém? As águas vão subir. Deixa eu falar algo para você, que o Espírito Santo tem falado comigo. Hoje eu estive com a pastora Adriana numa casa, e, gente, nós ouvimos um testemunho tão lindo, mas foi assim, impressionante o testemunho que eu ouvi. Se o Senhor der a oportunidade, nós vamos ouvir a pessoa dando o testemunho. Mas eu saí dali pensando, quantos de vocês já não tiveram uma experiência, um testemunho assim para poder falar do que Deus fez na sua vida? Quantos de nós já não tivemos essa experiência? Quanta coisa Deus já não fez na nossa vida que nós nunca contamos para ninguém, ou se contamos para um ou outro. E eu saí dali pensando nisso e passei o dia hoje orando pela palavra da noite, e o Espírito Santo ministrou muitas coisas ao meu coração, mas uma delas eu vou falar de mim, tá bom? Da minha boca. Irmãos, nós precisamos entrar num novo nível. Nós não podemos, você e eu, nós não podemos ficar somente no conhecimento. Nós temos que entrar na experiência. Entende? Eu acho que você não aguentaria. Deus aguenta. Graças ao Senhor, Ele aguenta. Mas acho que nós não aguentaríamos ficar falando para os nossos filhos algumas coisas que eles escutam e eles não fazem. Isso nos frustraria, nos deixaria muito triste. Está na hora de nós como igreja, seres individual aqui, pessoas individualmente, famílias, está na hora de a gente ouvir e falar assim, eu vou colocar isso em prática. Eu vou viver. Porque quando a gente vê pessoas tomando decisões assim, os testemunhos são sobrenaturais. São sobrenaturais. E o Deus que atua sobre os céus e a terra, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu já vi gente falando assim, eu sei que não foi você, mas eu já vi gente falando assim, por que Deus não opera os milagres que Ele operava no passado hoje? Mas eu vou te falar uma coisa, Ele opera. Ele opera. O problema é que a gente não vê com frequência. Por que nós não vemos com frequência? Porque está faltando mais pessoas que decidam-se viver realmente o que Jesus quer que a gente viva. Porque quando a gente decide, a gente ouve e vê coisas sobrenaturais. Ezequiel 47, somente alguns versículos. Versículo 6, lembra, as águas saíram debaixo do altar? As águas que cobriam 1000 côvados, artelhos, joelhos, lombos, e água que depois não podia se nadar, tinha que atravessar nadando. Versículo 6, então me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Fale comigo, morto, saudáveis. São coisas diferentes. Mas Deus vai fazer o que está morto ficar saudável. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Pode se assentar. Eu vou orar por você e por mim, mesmo sentados. Segura na mão da tua esposa, se você estiver sozinho, coloca a mão sobre o coração. Se você estiver perto do teu filho, se você estiver perto de um amigo que você tenha a liberdade de segurar na mão dele como teu irmão, pode segurar. Pai, nós estamos aqui em comunhão, somos uma família, onde o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos pedir a tua bênção agora sobre as nossas vidas. Te adoramos,
Te entregamos nossas ofertas e dízimos. Te adoramos com o que temos. Mas agora nós queremos a tua porção, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, sabe o que nós necessitamos. Não há Deus como o Senhor. Deus que é capaz de contar os fios de cabelo da nossa cabeça. Deus que sabe tudo. Nós te adoramos. Ministra no nosso coração agora, e no poder do teu nome, Jesus, eu repreendo todo demônio que tente impedir alguém aqui de receber a palavra. Repreendo todo demônio de religiosidade, todo espírito que trancou a mente, que trancou o coração, que traz confusão. Eu te repreendo em nome de Jesus e te ordeno, saia daqui amarrado em nome de Jesus, não atormente ninguém. Pai, nossa vida é tua, nosso coração é teu, nós vamos aqui para te ouvir. Abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu vou falar, abra em Mateus capítulo 9, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A água sai do trono, tem que enxergar isso, e vai em direção ao Mar Morto. Vai em direção ao Mar Morto. O Mar Morto é um mar extremamente salgado, muito salgado. A densidade de sal é tão alta, mas tão alta, que eu com esse corpinho aqui, já estive lá um punhado de vezes e não afunda, irmãos. Não afunda. De tanto sal que tem na água. E olha que eu já vi gente até mais forte do que eu. Não afunda, não tem jeito. Não tem vida de tanto sal. Os judeus, eles falam, né, eu não sei se é verdade, tem um sentido, tem uma verdade nisso. Mas eles dizem que o Mar Morto é morto. Porque, olha só, a água que vem lá do Jordão, vem lá de cima, das colinas do Golã. As águas descem, é o lugar mais protegido de Israel, são essas colinas do Golã. E é o norte, exatamente onde Israel está sendo atacado hoje. Hoje Israel está em paz, quase toda a terra, só que o norte está debaixo desses ataques do Hamas, do Irã. Por quê? Porque é o lugar mais protegido de Israel, são as colinas do Golã, porque é dali que vem a água de Israel. Bom, dessas colinas do Golã, as águas descem, vão para o Mar da Galileia, que é um lago. Quando você olha no mapa, se você olhar no final da tua Bíblia, você vai ver que o Mar da Galileia é mais ou menos assim. E do Mar da Galileia a água continua descendo e vai para o Mar Morto. Só que quando você vê o desenho do Mar Morto, ele é assim. Ele é realmente muito maior que o Mar da Galileia. E eles dizem que o Mar da Galileia tem vida porque recebe e dá. O Mar Morto, ele não dá, ele só recebe, ele não dá, então por isso que ele é morto. O judeu fala isso. Que o Mar Morto é morto porque ele não dá nada para ninguém. Tem uma verdade nisso. Mas essas águas vão descer do trono e vão em direção ao Mar Morto. E olha só o que Deus está falando. Que tudo aquilo que está em volta da margem desse rio vai se povoar, vai ter vida. E essas águas vão descer e vão entrar no Mar Morto. Olha que loucura. O verbo que está aí, o verbo no hebraico, o hebraico é mais difícil para mim, mas o verbo que está aí é um futuro do presente, é um futuro que está falando, as águas ficarão limpas, as águas ficarão saudáveis. Então, conforme elas vão descendo essas margens, e vai pegando desses enxames, dessa vida que ela encontra pelo caminho, ela vai levando essa vida para o Mar Morto, sementes, vida, e esse Mar Morto vai ter vida. É um processo, fale comigo, um processo. Nós precisamos enxergar isso agora para a ministração dessa noite, o processo. Então, essa água está descendo, pegando vida pelo caminho, sementes, dejetos de coisas, vai levar e leva para o Mar Morto. E agora isso aqui vai receber. Na Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é o Velho Testamento escrito em grego. Na Septuaginta, o verbo aqui é um auristo, ou seja, é algo que vai acontecer continuamente. As águas vão chegando e elas vão sendo purificadas. Elas vão chegando e vão sendo purificadas. É um processo. Fale comigo, processo. As águas que saram é um processo. Quando a gente abre agora em Mateus capítulo 9, eu quero te fazer entender um pouquinho desse processo e nós vamos subir as águas mais um pouquinho. Amém? Você confia?
Nós aprendemos na primeira noite que nós precisamos ser curados na confiança, amém? Você confia? Você tem que confiar. Então vamos lá, vamos agora para Mateus capítulo 9, vamos ver um pouquinho desse processo. Olha o que fala aqui sobre Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Quem é que estava deitado num leito? Paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Oh, que fé? Vendo o quê? Vendo-lhes a fé? Que fé? Trouxeram um paralítico, mas que fé? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Olha o que Jesus falou, estão perdoados os teus pecados. Os escribas, os mestres da lei disseram, esse aí blasfema. Versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitas o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa, e vendo isto as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Bom, esse texto aqui é o mesmo texto de Marcos e de Lucas, ele aparece nos 3 evangelhos. No evangelho de Lucas, fala que eram 4 homens que abriram um buraco no telhado da casa e desceram o paralítico. Por isso que aqui em Mateus Jesus fala, vendo-lhes a fé, qual fé? De fazer ele descer por um buraco e descer ele até a presença de Jesus. O livro de Lucas fala isso. O livro de Marcos fala isso. O livro de Lucas fala exatamente isso, só que ele traz um detalhe. Dizem que eles falam que Jesus não foi até o chão, o paralítico não foi colocado até o chão, ele ficou no meio do caminho, ficou pendurado, suspenso. Mas os 3 falam exatamente a mesma coisa com relação a Jesus. Quando Jesus olha para o paralítico, ele olha na frente de todo mundo, ele fala assim, estão perdoados os teus pecados. Os fariseus olharam e falaram assim, blasfema. Por quê? Porque os escribas que estavam ali, são os escritores da palavra de Deus, eles sabiam que o único que pode perdoar pecado é Deus. Então Jesus fala, estão perdoados os teus pecados. Eles falam, isso aqui está blasfemando. Aí Jesus faz uma pergunta, olha a pergunta de Jesus. O que é mais fácil? Falar, estão perdoados os teus pecados? Ou toma o teu leito, toma a tua cama e vai para a tua casa e anda. Anda e vai para a tua casa. O que é mais fácil? E aí Jesus fala, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade, eu agora vou falar para esse homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus cura esse homem. Mas Jesus cura esse homem começando com uma declaração. Estão perdoados os teus pecados. Bom, vamos responder essa pergunta de Jesus para a gente poder avançar, só para você aprender, tá bom? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou vamos dizer, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? O que seria mais fácil? Vamos lá, se nós formos homens comuns, é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, certo? Isso é o mais fácil. Por quê? Porque eu olho agora para o Alex e eu falo, Alex, estão perdoados os teus pecados. Pronto, você não tem como checar se está ou não está. E ficou por elas mesmas. Agora eu falo, levanta, toma a tua cama e anda. Ainda mais esse paralítico que nas escrituras ele não fala nada, Jesus não fala com ele. Ele provavelmente deve ter tido uma situação muito desgraçada na vida dele. Devia ser um derrame, alguma coisa muito séria que esse homem não conseguia nem falar. Não há nada que ele fale com Jesus. Ao contrário de muitos que foram curados e conversaram com Jesus. Esse homem devia estar num estado de desgraça tão grande que nem falar para Jesus ele conseguia falar. Então é muito mais fácil, se fosse homem, falar, estão perdoados os teus pecados, porque ninguém vai ver se está perdoado ou não.
Agora levanta, toma o teu leito e anda, aí é complicado. Porque se eu falar levanta e o cara não levantar, eu perdi toda a minha autoridade, certo? Só que Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, então ele sabia o que ele estava falando. Então Jesus olha para aquele homem, e Jesus sabia que aquele homem tinha pecado. E Jesus sabia que o estado daquele homem, daquele jeito, era por causa do pecado. Jesus conhecia o coração de todos que estavam ali, inclusive daquele homem que estava em pecado. E como sendo Deus, então ele faz o quê? Ele mostra para todo mundo que ele é Deus, porque ele não só fala, eu perdoo, como agora eu curo, para vocês verem que porque eu perdoo é que ele vai ser curado. E Jesus fala, estão perdoados os teus pecados. E agora como eu já perdoei, eu falo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou, mostrando que Jesus é Deus. Mostrando que ele tem autoridade. Olha, uma das coisas que nós precisamos entender sobre Jesus, que talvez você não entenda, e eu estou aprendendo a entender, é que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, o desejo dele é fazer coisas assim, grandiosas na nossa vida. O desejo de Jesus é nos transformar por completo, ele nos fez novas criaturas. Ele quer transformar a nossa vida e o nosso coração. Olha, entenda, o dia que você lê as Escrituras por completo, principalmente o livro de Isaías, quando o rei se manifestar, quando Jesus se manifestar, gente, os rios vão brotar no deserto. O deserto, que é um lugar de desgraça, vai estar cheio de rios, porque o rei vai estar presente. Deserto vai florescer, porque o rei está presente. A manifestação de Jesus vai ser tão grande sobre a terra, que vai ser tudo... Leão não vai mais devorar os animais como eles devoram hoje. Você já viu alguns videozinhos de leões comendo os animais na selva? É triste demais, irmãos. Deus não fez assim, isso é consequência do pecado. Um animal come outro animal vivo, o bicho está vivo, ele vai lá e começa a dilacerar, arrancar a vida daquele bicho até ele morrer para poder comer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a criação geme, angustiada, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a manifestação do reino sobre a terra e a implantação desse reino. Quando Jesus voltar, essas coisas vão ser tudo transformadas. Agora, ele ainda não voltou, mas ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. E ele quer a mesma coisa. Ainda que ele não possa fazer no mundo, porque o rio tem um trajeto, o rio não está cobrindo toda a terra, o rio está saindo do altar numa direção, ainda que esse rio não está tomando toda a terra, mas aqueles que estão no rio, aqueles que estão debaixo dessas águas, o Senhor quer fazer algo tremendo nas nossas vidas. Ele quer que aquilo que está morto venha a ter vida, porque esse é o objetivo dele. Olha, abre por favor em Isaías, abre só, deixa marcado aqui Mateus, abre em Isaías por favor, rapidamente, só um versículo. Isaías, capítulo 33, versículo 24. Por favor, abra rapidamente. Isaías 33, 24. O que está escrito? Está aqui, ó. Nenhum morador de Jerusalém dirá, nenhum morador de Jerusalém vai dizer, eu estou doente. Ninguém. Como assim ninguém vai dizer estou doente? Lá em Israel hoje as pessoas ficam doentes? Ficam doentes. Por que as pessoas em Israel estão, lá em Jerusalém estão doentes hoje? Porque um dia Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, e ele falou assim, olhando para o templo, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu, como uma galinha, não tentei ajuntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Agora, só quando vocês disserem, bendito aquele que vier em nome do Senhor, Baruch haba bet Shem Adonai. Só quando vocês disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é que essa dor vai parar. Jesus tentou fazer isso, mas eles não quiseram. Mas ele está dizendo aqui, que em nenhum, coloca o versículo aí para mim. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou, por que não vão ficar doentes?
Porque o povo que habita nela terá o quê? Os seus pecados e a sua iniquidade perdoados. Ou seja, perdão gera saúde. Perdão gera saúde. Guarda isso. Perdoar e ser perdoado gera saúde. Gera saúde. Nós estamos passando pelas águas que saram, nós queremos ser sarados. Sarados financeiramente, sarados emocionalmente, sarados no corpo, sarados de vícios, sarados no casamento, sarados nas famílias. Nós queremos ser sarados. Então, o processo, as águas estão subindo. Olha que legal, olha, eu não preparei isso, mas olha só. Primeira ministração nossa é, nós temos que confiar. Eles confiaram que Jesus ia curar esse homem. Desceram eles pelo teto, confiaram. Segunda ministração nossa é, temos que tratar o nosso passado. Jesus olha e fala assim, estão perdoados os teus pecados. Quando a gente fala, estão perdoados os teus pecados, é porque está tratando o passado. Isso foi feito lá no passado e eu estou perdoando ele agora. Sim ou não? Então, estão perdoados os teus pecados, eu estou tratando o passado. E agora Jesus cura esse homem, por meio do perdão. Olha o processo. As águas vão chegar no mar. E a cura dessas águas tem um processo. Ela vai descer. Ela vai pegando tudo que é vida. Você tem que pegar a vida do Espírito de Deus nesse lugar, que está sobre a sua vida. E você fala, eu estou nesse processo e eu quero ser curado nessas águas. Eu não quero somente ser um ouvinte, como o Tiago fala. Eu quero ser um praticante. Eu quero receber das bênçãos do meu Deus. Porque esse é o desejo dEle. É o desejo dEle. Nos abençoar com tudo que Ele tem de bênção. Aliás, Paulo diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas é em Cristo Jesus. Elas estão aí, as bênçãos estão aí. Então o que eu preciso? Eu preciso entrar nesse rio e deixar o processo na minha vida. Confiar no que Deus fala. Confiar naquilo que Deus direciona a sua igreja. Tratar o meu passado. E agora entender a questão do perdão. Porque Jesus olhou para aquele homem e falou assim, estão perdoados os teus pecados. Tem vários lugares na Bíblia que a gente vê Jesus perdoando o pecado e a pessoa sendo curada. João capítulo 4 tem aquele trecho super conhecido do homem que estava enfermo, paralítico, que estava no tanque de Betesda. E Jesus vai lá, cura ele no tanque de Betesda, e depois Jesus fala para aquele homem, vá e não peques mais. Ou seja, aquele homem também estava enfermo por causa de pecado. João capítulo 9, os discípulos encontram um homem coxo ali, cego de nascença. Os discípulos falam assim, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque os discípulos sabiam que aquela situação podia ser por causa do pecado do homem ou por causa de maldição dos pais. Quem pecou? Os discípulos perguntaram. Ele ou seus pais? Podia ter sido o pecado dele ou dos pais, que trouxe a maldição. E Jesus fala, nem ele nem os pais, mas isso é para a glória de Deus. Então, eu preciso entender a questão, essa relação do perdão na minha vida, porque agora eu vou falar de uma palavra chamada santidade, que está relacionado a isso. Porque santidade não é deixar de pecar. O que quer dizer a palavra santo no original? Ágios. A palavra quer dizer separado. Santo quer dizer? Quando Jesus te fez de novo, Ele te fez um vaso de honra, Ele te separou. Falou, isso aqui é meu vaso de honra. Amém? Você é um vaso de honra, você é uma bênção do Senhor que o Senhor te fez de novo. Ele não te reformou não, Ele te fez de novo, já vimos isso. Então nós somos esse vaso de honra. Vaso que Ele fez, fomos separados. Isso é ser santo. Mas eu vou pecar, porque eu tenho uma velha natureza. Já vimos isso. Eu vou errar. Eu posso deixar de dar frutos. Porém, eu não vou viver no pecado, porque se eu viver no pecado, eu não sou salvo. Já vimos isso. Eu posso errar. Então, agora eu pequei. E eu preciso consertar o meu pecado. Igreja, escute, no teu espírito, não existe essa questão de passar,
o tempo faz esquecer. Não existe essa questão de que, eu briguei com ela, mas agora, quando chegar à noite, a gente vai para a cama e a gente resolve lá na cama. Não existe isso. Isso é coisa do mundo. Não existe aquele negócio de que, eu ofendi, mas depois a gente está tomando café e a esposa não quer complicar a coisa, o marido não quer complicar a coisa, e aí finge como se nada tivesse acontecido. Você já viu isso em outra casa? Na sua não, mas já viu isso em outra casa? Já viu nas novelas? Já viu em outras casas? Na nossa não, né? A nossa casa não, porque na nossa casa nós já temos até asa, não é verdade, gente? Sim ou não? E aí ofende, briga, cria uma situação difícil, e aí para o outro não ficar pior do que o outro, deixa como está, porque se eu for falar vai ficar pior. E aí um desses se aproveita da situação. Bom, já que ela não falou, também eu não vou tratar, me dá mais café, me dá o pão, estava boa a comida, estava uma delícia a comida, e vai-se embora. Vai embora. Não tem perdão. Não tem conserto. Abra em Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Rapidinho, porque senão nós vamos nos perder. Hebreus 12, 14. Olha o que fala o versículo 14. Está falando para nós, para aqueles que amam a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tomem cuidado, vigiem, atentando diligentemente, como se fosse numa guerra. Fiquem espertos, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Agora veja só. Quando eu deixo de ser santo, quando eu começo a conviver com o pecado, quando eu deixo o perdão de lado, quando eu deixo a paz da minha casa embora, e eu começo a viver ambientes no escritório, na empresa, com meu chefe, né? Eu desrespeitei meu chefe, eu sei que ele precisa de mim, então eu desrespeitei ele, e agora ele está me tratando bem, então deixa assim mesmo, ele está me tratando bem, né? Não precisa pedir perdão. Quando esse ambiente de santidade é removido, diz o versículo, não haja em vocês raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela, e muitos sejam contaminados. Duas coisas aqui, raiz de amargura, e versículo 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Deixa eu explicar isso muito rápido. Quando eu vou passando por cima desses pecados e a outra pessoa se sente ofendida e eu não trato, eu não peço perdão, isso vai gerando raiz de amargura. Tanto pode ser em mim como também nela. Não se trata, mas vai virar uma raiz de amargura. Qual que é a raiz? O que fala da raiz de amargura aí, em Hebreus? Que isso vai contaminar outras pessoas. Então agora, o marido ofende a esposa ofende o marido, a coisa não é tratada, mas a coisa ficou lá. Daqui a pouco a esposa, com as suas raízes, está afetando o filho contra o pai. Ou o marido afetando a filha contra a mãe. Porque a raiz vai crescendo. E o lar começa a ficar dividido. Por quê? Por causa de uma pequena coisa lá do passado que não se tratou. Uma quebra de confiança, uma palavra dura que feriu, mas que depois se olhou e falou, ela já esqueceu. Ele já esqueceu. Não houve perdão. Não precisa do perdão. O tempo esquece. O tempo faz esquecer. A raiz vai crescendo. E olha a tragédia, irmãos, que a palavra de Deus nos anuncia. Ela fala que vem a raiz de amargura que vai brotar e vai contaminar quem está à minha volta, mas tem uma segunda coisa. Fala que a pessoa pode se tornar um profano igual a Esaú.
Lembra de Esaú? Rapidamente, lembra da história de Esaú? O que aconteceu com Esaú? Esaú era o primogênito, a bênção era para ele. Esaú era o filho, o primeiro filho de Isaac. Ele que tinha direito de toda a primogenitura. Mas um dia ele chegou cansadão em casa, abriu o forninho de micro-ondas, não tinha nada. Abriu a geladeira, não tinha nada. Né? Olhou embaixo da pia para ver se tem alguma coisa, não tinha. Olhou o armário, não tinha. Saiu, e aí vem Jacó e fala: ei, meu irmão, eu fiz um assado para você, um cozido. Opa, então vamos comer. Não, mas antes da gente comer, eu quero que você me dê o direito de primogenitura seu. Ele fala: que adianta eu ficar com essa coisa aí? É para você, pode ficar com você, vamos comer. E ele então despreza o que ele tinha de mais valioso. Olha só, escute, porque isso acontece com você, acontece comigo, acontece com qualquer família linda. Quando as coisas não são tratadas, a raiz de amargura começa a tomar um dos dois, isso vai se espalhando, vai contaminando a casa, vai contaminando a empresa, vai contaminando tudo, e mais, a pessoa vai ficando tão chateada, que ela perde o valor daquilo que é honroso, daquilo que é precioso dentro da sua casa. Daqui a pouco ela fala: vou me separar. Daqui a pouco ela fala: também vou viver com ele, que se dane. Ele no canto dele, eu vivo no meu canto. Não tem mais vida mesmo entre nós? Não tem problema, vamos viver assim mesmo, fica assim mesmo. Joga fora o que é de precioso, joga fora. Que nem Esaú fez. Isso acontece dentro das casas. Tem gente que não liga mais para nada. Tem gente que você pergunta para o casal: qual que é o teu sonho? E eles falam: não tenho sonho. Por quê? Aí você olha, os dois estão lindos. Parece que está tudo bem, são dois anjos. Só que tiveram alguma coisa que machucou e agora não tem mais valor por aquilo que deveria ter valor. Não tem mais sonho naquilo que deveria ter sonho. Isso é em todas as áreas da nossa vida. O perdão é o que restaura isso. Somente o perdão vai restaurar essas áreas. Aí nós que somos crentes, nós somos craques em falar assim: reino dividido não prospera. Nós sabemos os versículos, mas dentro da nossa casa, por causa de uma situação mal resolvida, faz com que aquela raiz de amargura fique ali, vai brotando, vai contaminando. Se isso acontece dentro da igreja, contamina os irmãos. O Alex não me cumprimentou. Daqui a pouco eu me senti ofendido, daqui a pouco estou contaminando o presbítero Johnny. Daqui a pouco estou contaminando o Luciano. E assim as pessoas começam a se contaminar. E não basta só se contaminar. Daqui a pouco a pessoa olha e fala assim: o ministério não vale mais nada, eu vou para outra igreja. Porque até o que é precioso a pessoa joga fora. Joga fora casamento, joga fora lugar na empresa, porque alguém te ofendeu e não pediu perdão e você se sentiu ofendido. Você fala: puxa, quando vai trabalhar, é o lugar que Deus me deu esse lugar. Mas depois de algum tempo, só porque foi ofendido, ou teve um desafeto ali com alguém, um momento difícil com alguém, não houve perdão, cresce a raiz, começa a ter os seus grupos dentro da empresa, dos seus amigos, contra aquilo, e daqui a pouco esse lugar não presta mais. E às vezes é o lugar que Deus te plantou. Aí você sai e vai para outro lugar, não é abençoado, porque era ali que o Senhor tinha te colocado. O perdão é a cura para esse tipo de doença. Abra, por favor, Colossenses capítulo 3. Se você não conseguir abrir, leia aqui que eu vou ser bem rápido para não passar da hora. Colossenses 3,13. Olha o que Paulo fala. Colossenses 3,13, versículo 14. Perdoai-vos uns aos outros. Quando fala perdoai-vos, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos o quê? Mutuamente. Quando ele fala perdoai-vos mutuamente, o que está falando de perdoar? Se eu vou perdoar, se eu e a Adriana nós nos perdoamos, é porque um está pedindo perdão para o outro, amém? Sim ou não? Então vamos entender o versículo. Quando fala aqui, perdoai-vos mutuamente, está querendo dizer que é um ambiente de pedir perdão um para o outro, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Como é que Jesus te perdoou?
Vamos lá, vamos pensar, como é que Jesus te perdoou? Ele esperou você ser bonzinho para Ele te perdoar? Não, Ele te perdoou do jeito que você era. Aí Ele te perdoou, você foi perdoado, e agora que você foi perdoado, Ele te colocou como filho de Deus. Mas primeiro Ele te perdoou, amém? Então o primeiro ponto é perdoar. O perdão, escute, o perdão revela o quanto nós temos de Deus em nós. Jesus Cristo perdoa. O perdão revela o quanto nós temos de Deus em nós. E a falta de perdão, quer dizer, revela também o quanto nós não temos de Deus. Quando você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim, ó, eu não consigo perdoar essa pessoa, você está vendo o quanto que ela tem de Deus no coração dela. E essa pessoa que fala isso, ela está tão ferida, por isso que ela não consegue perdoar, ela está ferida. Às vezes aquela ferida é justa, é verdadeira. O que aconteceu machucou muito ela. Mas por causa disso, ela agora começa a contaminar as pessoas e começa a perder o valor daquilo que está à sua volta. Tem gente se suicidando por causa disso. Perdeu o valor de tudo, da vida, da família. Tem gente que vive na rua como um andarilho, porque perdeu o relacionamento com a família, não vê mais valor nenhum e vai ser um andarilho. Eu já conversei com um andarilho em São Paulo que sabia 3 idiomas. 3 idiomas. Sabia falar português, nordestino, também sabia falar, estou brincando, só para dar uma descontraída, tá bom? Mas estou falando sério, sabia falar 3 idiomas, estava na rua como um andarilho, porque estava tão machucado, tão ferido, não conseguiu perdoar a família e abandonou o que ele tinha de mais valioso. Perdoai como Cristo nos perdoou. Olha só, Provérbios capítulo 28, 13. Vamos colocar uma base bíblica para a gente poder passar pelas águas. Provérbios 28, 13. Se eu sei que eu machuquei minha esposa, se eu sei que você machucou teu marido, você sabe que existem situações ali que não foram resolvidas, o que encobre, versículo 13, o que encobre as suas, jamais prosperará. O quê? O que encobre as suas, jamais. Não sou eu que estou dando maldição para ninguém. A pessoa está se amaldiçoando. Jamais ela vai prosperar. Mas o que confessa e as deixa, alcançará? Tiago capítulo 5, versículo 16. Coloca aqui, por favor. Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes... O que é confessar os pecados uns aos outros? É um pedir perdão para o outro. É um falar, olha, irmão, perdão, eu pequei contra você. Ei, eu não devia ter pensado aquilo contra você, me perdoa. Ou eu não devia ter falado aquilo para você, me perdoa. Confessar os pecados uns aos outros é pedir perdão um para o outro. Vamos lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes... Novamente, o pecado está relacionado à cura. O perdão está relacionado à cura. O pecado está relacionado a doenças. Muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Quando eu confesso. Então agora feche a sua Bíblia, porque nós vamos passar pelas águas. Vamos lá. Vamos pensar em algumas coisas que a gente precisa resolver. Tá bom? Porque o Espírito Santo tem falado muito comigo isso. Nada de só conhecimento, nós temos que ter a prática. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Então vamos resolver algumas coisas. O que pode estar no nosso coração, que pode estar gerando situações que até hoje não acabaram na sua vida? Você tem que fazer essa pergunta para você. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que nós temos que nos examinar nós mesmos. Eu não tenho como entrar no seu coração e nem quero, porque já tenho o meu problema. Eu já tenho o meu coração para cuidar. Nem quero entrar no seu coração. Mas o que pode estar no seu coração que até hoje não foi resolvido
que pode estar atrapalhando muitas coisas na sua vida. Tua prosperidade, tua alegria, o relacionamento na sua casa, uma comunhão, realmente serem uma família. O que pode estar? Falta de perdão? Talvez o teu marido tenha... Olha, eu sei de casos em que o homem caiu. Nós tivemos situações aqui. A pessoa caiu no pecado, dentro de um casamento. E nessa queda, o diabo sempre é sujo, na queda vem um filho. Quer maior tragédia do que isso? Numa queda vem um filho. Mas a pessoa é uma família, ela tem uma família. E aí ela foi curada aqui na igreja. E o processo é: tem que perdoar, eu perdoo. E aí os filhos são protegidos com esse perdão. A família é abençoada. Deus é glorificado. O diabo é envergonhado. É grande isso para a gente, não é? Mas é nessas horas que Jesus se torna grande. Uma vez um homem foi até minha casa, ele falou assim para mim. Ele é crente, ele era da nossa igreja. Minha mulher me traiu e ela está grávida. Agora ficou pior ainda, né? Ué, mas por que ficou pior? Porque agora é mulher? Quando é homem não fica pior? É ruim dos dois jeitos, irmãos. Mas ele falou assim: minha mulher me traiu e ela está grávida dele. Eu estou indo para minha casa, eu vou matar ele, vou matar minha esposa, vou matar ele e depois vou me matar. Eu falei assim: você não vai fazer nada disso, você vai para minha casa, de manhã nós vamos tomar café juntos. Aí eu fiquei esperando ele chegar, não sabia se eu colocava veneno, o que eu fazia no copo dele. Estou brincando de novo para você descontrair. E fui ministrando o perdão. Fui ministrando Jesus. Não foi fácil, foram dias difíceis, momentos difíceis. Nessas horas a gente precisa estar junto, um ajudar o outro. E depois, com o tempo, ele colocou a criança com o nome dele. Ele registrou a criança com o nome dele. Só quando você vê perdão, você vê Jesus perto. Qualquer coisa fora do perdão é demônios. É raiz de amargura. Não importa o que a pessoa possa ter feito para você ou contra você, você precisa perdoar. Isso vai te liberar. Talvez você tenha uma história sua que você não se perdoa. Talvez você tenha uma história sua que você não consegue se perdoar. Ou alguém, ou alguma situação que você não consegue se perdoar. Talvez tenha um erro da tua esposa lá atrás que te prejudicou e você está onde você está hoje. Talvez o teu marido tenha feito esse erro e você está onde você está hoje por causa desse erro. E você olha e fala: e agora? Você precisa perdoar. Porque o perdão vai trazer cura. O perdão é divino. O perdão é Jesus. Jesus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Jesus não falou isso quando ele estava com uma roupa branquinha e uma calça bonitinha num púlpito com um monte de discípulos bonitos. Jesus falou isso quando ele estava todo estrupiado, destruído numa cruz, violentadíssimo por causa daqueles homens. E Jesus ainda fala: perdoa, Senhor, eles não sabem o que eles fizeram. O perdão é Jesus. O perdão me libera. Então agora vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Talvez você precise colocar agora na sua anotação aí: eu vou pedir perdão para o meu sogro pelo que eu fiz de ter tirado a filha dele de casa sem o consentimento dele. Não, sem o consentimento. Se você casou direitinho, não tem culpa, né? Mas você casou sem a bênção dos teus pais. Talvez vocês dois precisem chegar, se reunir e falar assim: vamos marcar um horário com meu pai. E você chamar papai e mamãe e falar: sentem aqui, deixa a gente falar uma coisa para vocês. E sentar teu pai e tua mãe
perto de você e falar: nós queremos te pedir perdão, porque nós erramos quando nós saímos de casa, quando nós começamos o sexo antes do casamento e te envergonhamos. Perdão quando eu saí de casa e eu não confiei em você. As águas estão subindo. Ou você vai nadar e atravessar, ou você pode sair correndo, porque aqui não vai diminuir não, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos ser curados. Nós queremos? Talvez você tenha praticado um mal contra alguém. E você já não vê mais essa pessoa. Você talvez tenha que falar para Deus: Senhor, me perdoe porque eu prejudiquei aquela pessoa. Deixa eu falar uma coisa muito rápida. Se você vai trabalhar com uma pessoa e a pessoa fala assim: eu não tenho como te contratar. Você quer trabalhar para mim? Trabalha, mas eu não tenho como te registrar. Se você trabalhar para essa pessoa nessa condição, você vai trabalhar nessa condição, porque você falou que ia trabalhar nessa condição. E não vai atrapalhar a vida dessa pessoa porque ela falou isso com você. Agora, se ela falar para você: daqui 6 meses eu te registro, e ela não te registrar depois de 6 meses, agora você tem direito de falar com ela, você tem que fazer o que você falou. E se você não fizer, eu tenho a justiça para me ajudar nisso. Mas se vocês entraram num contrato, não destrua a vida de ninguém. Talvez você já tenha se aproveitado disso. Já tenha destruído ou se beneficiado do dinheiro de alguém. E agora você não sabe por que a tua vida financeira não vai para frente. Porque você quis um dinheiro que não era teu para você prosperar. Talvez você, como empresário, pode ter alguém que você sabia que você tinha que ter ajudado e você não ajudou. E porque essa pessoa estava te prejudicando, olha, ela estava te prejudicando e você ainda faz o mal para ela. Porque ela merece. Aí ela vai embora da tua vida e você fica com o teu problema. Feche seus olhos, nós vamos passar pelas águas. Quais são as áreas na sua vida que você precisa agora falar para Deus: Senhor, eu quero ser curado disso, eu quero pedir perdão e eu quero perdoar essas pessoas. Algumas delas talvez você vai ter que sair daqui quando você for embora, talvez no domingo, no almoço, numa cartinha, talvez enviando um bilhete, um SMS, um WhatsApp. Talvez você tenha que consertar as coisas, mas você vai fazer. Sabe por que você vai fazer? Porque você é uma árvore plantada junto às águas. O Senhor tem bênção para você. Você vai alcançar a misericórdia de Deus. Porque aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcança de Deus misericórdia. A melhor coisa que tem é a misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu tenho direito de ser condenado, mas Ele não me condena porque Ele é misericordioso. Então, veja o que você precisa nessa noite passar pelas águas. Os pastores, a nossa liderança, os nossos líderes, vem aqui, vão formar o corredor. Nós vamos passar pelas águas. E a hora que você for passar, abra seus olhos, olhe para mim um pouquinho. Tem coisa que não vai dar para fazer aqui. Eu vou orar com você agora, antes de você passar. Mas vai ter coisa que não vai dar para fazer aqui, você vai ter que fazer depois. O importante é você, nessa noite, você passar pelas águas e falar assim: eu sou curado disso. Eu não vou ficar com mais isso na minha vida. Eu vou resolver isso. Então vamos lá, se eu peguei alguma coisa de alguém e agora eu não tenho mais como devolver, você vai pedir perdão a Deus, porque você sabe que você pegou. Você roubou. Então você vai falar para Deus: Senhor, me perdoe, porque eu fiz isso e eu sabia que eu estava errado. Se você tem como falar para essa pessoa, você vai um dia mandar uma mensagem para ela e vai falar para ela: olha, eu estou te escrevendo porque eu não sabia exatamente o que eu tinha feito e hoje eu sei que eu errei. Eu sou do Senhor Jesus e eu queria te pedir perdão pelo mal que eu te fiz. Isso pode ser na sua casa, com seus pais, com a tua família, mas nós vamos consertar. Nós vamos consertar fazendo o que é mais digno de tudo.
é pedindo perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não perdoar, isso nunca vai nos abandonar, vai estar sempre nos culpando, é raiz de amargura. Então eu vou orar, queria convidar você a ficar em pé, vou orar, e depois que eu orar, a Adriana vai começar a adoração, vocês vão fazer como nós fizemos toda essa semana, esses dias, vocês vão descer por aqui, passar pelas águas, sobe, os primeiros aqui passam, e assim nós vamos passando pelas águas, mas hoje nós estamos falando para Deus, eu estou curado, Senhor. Senhor, nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz. Estão perdoados os Teus pecados. Nós sabemos que o Senhor já nos perdoou na cruz. Todos os nossos pecados. O Senhor já levou na cruz e nos perdoou. Mas hoje nós queremos ser curados do perdão que nos faltou. Daqueles que nos ofenderam e que nos machucaram, que geraram raiz de amargura na nossa vida. Nós queremos perdoar nesta noite. E queremos que o Senhor nos ajude a consertar o que nós fizemos de errado, pedindo perdão. Ajuda-nos, cura a nossa casa. Senhor, que os Teus filhos ao passarem por essas águas, sejam curados, sejam saudáveis. Como diz em Isaías, que não haja doença no meio da nossa família. Não haja doença em Jerusalém, não haja doença na nossa casa. E essa palavra doença, Senhor, que seja o sarar da nossa vida financeira, que seja o sarar de relacionamentos, que seja o sarar, Senhor, da saúde, da dependência química, que seja o sarar, Senhor, do marido e da esposa, de relacionamentos. Esta noite, Senhor, nós queremos ser sarados pelo Senhor. Sara a nossa vida, pois nós perdoamos e queremos perdoar. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Agora é com você, amém? Vamos adorar a Deus e agora é com você, é você com Deus. Pode se assentar, vamos passar pelas águas.
Yahvé.
Aleluias. A liderança pode voltar para o seu lugar. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente poder receber a bênção e encerrarmos esse culto. Tem alguém que está aqui pela primeira ou segunda vez, terceira vez, quinta vez, não importa, e você nunca falou para Jesus: Jesus, entra no meu coração. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, Ele não veio para nos condenar. Jesus veio para nos perdoar, não é para condenar. E talvez você nunca tenha falado para Ele: entra no meu coração. O novo nascimento começa assim, pedindo para Ele entrar na nossa vida. Passar pelas águas é muito importante, porque você sabe que Ele te perdoou e você precisa perdoar. Mas falar para Jesus: Jesus, entra no meu coração, isso faz dele ser o Senhor da tua vida e o teu Salvador. É assim que começa o novo nascimento. Praticamente todos nós que estamos aqui já fizemos essa oração um dia. Mas você que talvez que esteja nos visitando nunca tenha feito, eu gostaria de orar com você como um dia oraram comigo, para que Jesus entre na sua vida. Então, se tem alguém aqui que nessa noite quer fazer essa oração, por que precisa fazer publicamente? Eu podia falar assim, ó, fecha seus olhos aí, ore aí onde você está. Mas eu tenho que ser muito rápido. Demônios não sabem o que a gente pensa. Demônios só sabem o que a gente faz. Jesus sabe o que você pensa. E se você está aí no seu lugar falando, eu quero, Jesus já sabe o que você quer. Então, se levantar para falar: Jesus, tu és o meu Salvador, não vai impressionar Jesus, porque Ele já sabe que você o ama. Você só vai confirmar isso diante dos céus, diante daqueles demônios que um dia te perseguiram, te machucaram, te feriram, te envergonharam, te deixaram sozinhos. E hoje você está falando: eu não quero mais isso, eu quero uma vida com Jesus. É uma decisão de tomar uma nova direção. Se você quer hoje orar por isso, eu queria te ajudar nessa oração. Porque quando você se levantar, Jesus já sabia que você ia se levantar. Ele já sabe o teu coração. Mas quando você se levanta, você está dizendo diante dos céus: eu pertenço ao Senhor. Tem alguém que quer nessa noite que eu ore por você? Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Todas as noites nós sempre temos alguém que quer o Senhor Jesus. Nós estamos num país cristão, então às vezes a gente fica pensando, né? Será que eu tenho, não tenho? Declarar que Jesus é o teu Senhor e Salvador faz toda a diferença. Se você está perto de alguém que você veio e fala assim, ó, vamos lá comigo lá na frente, eu quero receber essa oração. Traz a pessoa junto com você. Vamos orar aqui. Vem cá que eu vou orar por você, para que Jesus entre no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer vir para frente? Deixa eu ser muito rápido com vocês. Antes de você levantar, Jesus já sabia que você ia levantar. Antes de você sair do seu lugar, Jesus já sabia que você ia sair. Geralmente eu costumo dizer, foi Ele que nos trouxe e Ele que nos traz aqui na frente também, né? Agora essa decisão que você está tomando, está ficando registrada diante dos céus. Não é para mim, não é para ninguém, é você que está registrando no céu. Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Então vamos orar todos juntos. Queria convidar toda a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar juntos. E você ora aí no seu lugar bem forte, para que Ele também possa estar orando com você aqui. Nós vamos fazer uma oração juntos. Vamos falar assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite, diante dos céus e da terra, eu confesso, Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração,
eu desligo todo o meu passado, com tudo aquilo que eu fiz. Eu não quero mais, eu quero o Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados, abençoa-me, em nome de Jesus, amém. Ore por eles aqui, orem por eles rapidinho, só abençoe a vida deles, só abençoe, só faça uma oração de abençoá-los. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui na frente, quero te agradecer pela decisão que eles tomaram, seus filhos, e eu peço que o Senhor faça algo novo no coração deles, em nome de Jesus. Traz algo novo para eles, abençoa a vida deles, nesse novo caminhar. Seja Deus da casa deles, seja Deus da família deles. E Senhor, eu quero te pedir pela tua igreja aqui reunida também, para que as águas subam sobre a nossa vida. Que esse momento de perdão na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, traga curas. E que essa semana os teus filhos comecem a ver milagres nas suas vidas. Milagres financeiros, ventres curados, sangue curado, ossos curados, saúde restaurada, libertos, abençoados, prósperos, pois essa é a vontade que está no teu coração. Nós te adoramos nesta noite, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar na nossa caminhada. Te adoramos por tudo que o Senhor fez por nós e pedimos ajuda no Senhor a fazermos tudo o que nós queremos fazer nessa semana, de pedir perdão para as pessoas que precisamos pedir, de resolver o que precisa ser resolvido, porque o Senhor é o Deus que nos sara. A glória seja dada somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vai na paz. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui na frente. Quem conhece eles, vem dar um abraço neles aqui, ó. Vem dar um abraço. Deus te abençoe e vai na paz, amém? Até quinta-feira, falar para o teu irmão, as águas vão subir. Amém? As águas vão subir. Deus te abençoe.